Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje aqui o assunto é bioquímica e eu vou dividir esse vídeo em duas partes, porque o assunto é aminoácidos e proteínas. E como é um assunto um pouco extenso, um vídeo só vai ficar muita coisa, tá? Então, nessa primeira parte, eu vou falar mais especificamente dos aminoácidos e na parte 2 eu vou falar sobre as proteínas, tá? Então, vamos estudar aí estrutura química e função. Bom, então vamos lá. Uma bibliografia aqui que eu vou sugerir para vocês. Nós temos o livro do Baiardo e da Anitta, chamado Bioquímica Básica, que é um livro um pouco mais básico, tá? E depois nós temos aqui o livro do Voigt e do Strayer, que são livros mais complexos com relação a esse assunto, certo? Temos outros também, como o Leninger, que eu vou inclusive comentar um pouco sobre ele durante a aula, tá? Bom, então vamos começar aqui falando dos aminoácidos. Os aminoácidos, gente, são as unidades fundamentais das proteínas. Em outras palavras, as proteínas só existem porque os aminoácidos eles se ligam para poder formar essas proteínas. O que a gente costuma brincar dentro da bioquímica é que os aminoácidos, quando eles se ligam, né, então aqui seriam cada bolinha dessa daqui seria um aminoácido, e a hora que esses aminoácidos se ligam, o tal do colar de pérolas, né, seriam então aí as proteínas, tá? Bom, quantos aminoácidos existem? Existem 20 aminoácidos. E aí, esses aminoácidos vão se ligando e vão formando as proteínas. E todas as proteínas que você possa imaginar, elas são formadas a partir de apenas desses 20 aminoácidos. Você fala, gente, mas como assim? A grande variabilidade, né, de proteínas que existem, elas são formadas apenas por esses 20 aminoácidos? Sim, gente, porque na verdade o que vai caracterizar, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma certa sequência aqui de aminoácidos, e aí eu pego uma segunda sequência onde somente os dois aminoácidos aqui invertem de ordem, tá? Aí você já tem uma proteína diferente. Então, tanto em quantidade como na ordem que esses aminoácidos aparecem, qualquer mudança, pequena mudança, você já pode caracterizar uma proteína nova. E é por isso que apenas 20 aminoácidos são capazes de dar origem a essa grande variabilidade de proteínas, tá? Então eu tenho aqui a estrutura básica da maioria dos aminoácidos. Como que é? Você tem um carbono alfa, que é o que eu estou mostrando aqui para vocês. O carbono, como a gente sabe, ele tem que fazer 4 ligações. Quais são as 4 ligações que esse carbono irá fazer, esse carbono alfa, né? Inclusive aqui a gente vai descobrir do porquê que ele recebe o nome de aminoácido, tá? Ó, então prestem atenção. Então, ligados a esse carbono alfa, eu tenho um grupo amina primário, que está sendo destacado aqui, e do outro lado eu vou ter um grupo carboxílico, tá? Então, daqui a gente já tira do porquê do nome, que é então aminoácido, tá? Para completar as outras ligações, a completar as 4 ligações, né? Então, nós temos a ligação com um átomo de hidrogênio, e a quarta ligação ele irá fazer com a cadeia lateral R. R aqui, né, está representando genericamente, mas esse grupamento R é o que vai mudar nos 20 aminoácidos para caracterizar cada aminoácido. E nós vamos ver nos próximos slides sobre isso, tá? Então, primeiro eu quero falar da classificação dos aminoácidos com relação a eles serem essenciais e não essenciais. Os aminoácidos essenciais são aqueles que nós, animais, não conseguimos sintetizar, mas nós precisamos deles. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que obter por meio da alimentação. Já os aminoácidos não essenciais são aqueles que a gente consegue sintetizar, tá? Aí um dado interessante é que para os vegetais todos os aminoácidos são não essenciais. Então, ou seja, eles conseguem sintetizar aí todos os aminoácidos. E quais são, né, esses aminoácidos?
Os aminoácidos que a gente classifica como essenciais são valina, isoleucina, leucina, metionina, lisina, fenilalanina, triptofano, treonina e histidina. E os que são não essenciais? Arginina, glicina, alanina, serina, tirosina, cisteína, asparagina, glutamina, prolina, ácido aspartico e o ácido glutâmico, que é o glutamato, tá? Bom, agora eu vou mostrar para vocês a classificação desses 20 aminoácidos que é baseada naquele grupo R que eu falei para vocês. A classificação que eu estou mostrando aqui, ela é apresentada no livro do Baiardo e da Anitta, que é aquele primeiro livro que eu indiquei para vocês, tá bom? Às vezes essa classificação muda uma coisinha ou outra, dependendo da bibliografia, mas eu gosto bastante dessa, então eu vou apresentar essa daqui para vocês. Então vamos ver, o que a gente tem aqui, né, para vocês se localizarem bem. Nós temos os aminoácidos aqui, aí os nomes deles aqui embaixo. Temos em cima aqui aquela estrutura básica que eu falei para vocês, né? Do carbono ligado ao grupamento amina, ao grupo do ácido carboxílico, ao hidrogênio. E aqui, destacado por linhas, nós temos justamente os grupos R. Bom, se você observar, tem alguns aminoácidos que não seguem exatamente essa estrutura, né? Como a prolina, mas depois a gente vai falar um pouquinho dela, tá bom? Bom, enfim, então, como que a gente vai classificar esses aminoácidos? Primeiro grupo aqui, eu vou falar dos aminoácidos com cadeias laterais não polares e alifáticas. O que é o não polar? Aqui a gente precisa dar uma relembrada na eletronegatividade de alguns elementos da tabela periódica. Você lembra disso? Tem alguns elementos na tabela periódica que são bastante eletronegativos. Então, por exemplo, o flúor, o oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, né? E assim por diante, tem alguns outros, mas esses primeiros aqui são os mais eletronegativos. Quando eles estão presentes em uma molécula, participando de uma ligação química, eles puxam com bastante força, né, os elétrons para próximo deles. Então, a nuvem de elétrons fica mais ali próximo deles, e o outro lado da molécula, obviamente, não fica com essa nuvem eletrônica tão carregada. E isso, então, dá uma certa polaridade para a molécula. Você tem um lado que é mais negativo, né, perto desse elemento eletronegativo, e o outro lado fica mais positivo. Então, eu tenho uma polaridade aí. Esses aminoácidos que estão sendo classificados como não polares, se você observar, você não vê aqui esses elementos que são muito eletronegativos que eu falei para vocês. Aí você pode comentar comigo, Camila, mas o carbono, o hidrogênio também aparece nessa série de eletronegatividade, mas eles não estão lá no topo de eletronegatividade, tá? Então, por isso que eu vou assumir que aqueles são não polares, certo? E então, eles são não polares, se você olhar, você só tem praticamente carbono e hidrogênio, e além disso são cadeias alifáticas, ou seja, são cadeias de carbono e hidrogênio que são abertas, não são fechadas. Aí você me fala, mas eu tô vendo a prolina e a prolina é uma cadeia fechada. O problema é que a prolina, nessa classificação, ela não conseguiria se encaixar numa outra classe, porque a próxima classificação, que é cadeias laterais aromáticas, a prolina não tem uma cadeia lateral aromática. Então, ela acaba ficando nessa classificação mesmo aqui, tá bom? Então, a próxima classificação seriam os aminoácidos com cadeias laterais aromáticas. O que caracteriza, né, um anel para ele ser aromático? Tem algumas definições, eu vou mostrar uma bem rapidinha para vocês captarem. Que é o seguinte, a gente olha o anel e aí a gente tem que ver uma dupla ligação intercalada com uma ligação simples. Então, por exemplo, a fenilalanina, dá uma olhada aqui, né, no anel, eu vou mostrar aqui com o cursor para vocês. Então, você tem, dupla ligação, ligação simples, ligação dupla, ligação simples, ligação dupla, ligação simples. Então, você tem essa
essas ligações intercaladas, e isso caracterizaria um anel aromático, tá? Então, esses 3 aminoácidos aqui, eles se encaixam, então, dentro dessa classificação. O próximo grupo aqui são dos aminoácidos com cadeias laterais polares não carregadas. Então, primeiro, são cadeias laterais polares. Eles possuem um elemento químico que tem uma eletronegatividade bastante elevada. Então, por exemplo, ó, serina tem oxigênio, treonina também. Já a cisteína tem um enxofre, tá? E o não carregado, gente, é porque você olha na cadeia lateral e você não vê a presença de uma carga positiva ou uma carga negativa. Ou seja, não tem grupos aí que podem sofrer ionização, tá bom? É diferente, por exemplo, daqui, ó, vamos ver aqui no próximo slide, desses 2 últimos grupos. Então, lá, primeiro aqui, ó, aminoácidos com cadeias laterais carregadas negativamente, que tem um caráter ácido. Quais são esses 2 aminoácidos? São o aspartato e o glutamato. O que acontece com esses 2 aminoácidos? Olha que interessante. Fora o ácido carboxílico que está presente naquela estrutura básica do aminoácido que eu apresentei para vocês, no esqueleto básico, eles possuem um ácido carboxílico que está presente na cadeia lateral, no grupo R. E os ácidos carboxílicos, como a gente sabe, eles podem perder o hidrogênio ficando com essa carga negativa, tá? Então, aqui é o que caracteriza esse grupo. Aí, por fim, nós temos os aminoácidos com cadeias laterais carregadas positivamente. E o que vai acontecer nesses 3 aqui? Fora o grupo amina que está presente no esqueleto básico do aminoácido, você também vai ter um grupo amina presente na cadeia lateral, no grupamento R, tá? E esse grupamento amina, a gente sabe que o nitrogênio, ao fazer a 4ª ligação, ele pode carregar essa carga positiva, tá? Que em um caráter aqui, carregando também um caráter mais básico. Bom, alguns aminoácidos, eles têm umas funções, não só, a gente fala tanto da proteína em si, mas os aminoácidos em si também, eles são muito importantes, tá? Eu vou destacar aqui alguma função de alguns aminoácidos. Então, vamos lá, por exemplo, a glicina, ela é sintetizada a partir da serina. E, como está colocado aqui, ela faz parte, ela é um neurotransmissor. Tá? Ela tem um papel de neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central. O GABA, esse GABA aqui, que ele também é bem famoso, você já deve ter ouvido falar, ele é sintetizado a partir do glutamato. E esse daqui é o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central. O GABA, inclusive, ele modula a atividade de outros neurotransmissores, como serotonina, dopamina e a noradrenalina. O glutamato, tá? Que tá aqui. O glutamato, ele é o mais abundante do sistema nervoso central, tá? Funcionando aí também como um neurotransmissor. E ele tem um papel, ao contrário do GABA, né? O glutamato, ele tem um papel agindo como neurotransmissor excitatório, tá? E já o GABA, que sintetizado a partir do glutamato, ele já tem um papel inibitório, né? Do sistema nervoso central. E dopamina, que também hoje em dia que a gente fala bastante, né? Ele é sintetizado a partir da tirosina, tá? Bom, outro aqui, histamina. A histamina, que ela é sintetizada a partir da histidina, funciona como um mediador da inflamação. E a tiroxina, que é derivada da tirosina, ela é um hormônio. Quem já ouviu falar dos problemas de tireoide, né? Da tireoide, que as tiroxinas têm a ver com isso, tá? Agora a gente vai falar de um assunto aqui que é a titulação dos aminoácidos. Então, primeiro eu preciso saber se vocês lembram o que é o processo de titulação.
O processo de titulação, ela é uma técnica analítica e você, geralmente, para montar esse experimento, né, você usa uma bureta, que é aquela vidraria comprida com uma torneirinha na ponta, e você coloca um reagente nessa bureta, e embaixo você vai colocar o que você quer analisar, né, num Erlenmeyer. Você abre, então, a torneirinha da bureta, deixa cair esse reagente, e isso daí você vai analisando conforme vai passando essa titulação. Bom, tudo bem. Então, relembrando isso, voltem aqui. Os aminoácidos, eles possuem grupos ionizáveis na molécula, como a gente já viu, né? Então, você tem o grupamento amina e o grupamento ácido carboxílico, que podem ter cargas positivas ou negativas. E isso vai depender do pH em que esse aminoácido se encontra. Então, por exemplo, dá uma olhadinha aqui, ó. Essa forma aqui da esquerda, você pode ver que no ácido carboxílico você tem aqui o hidrogênio tá aqui, e no grupamento amina ele tá como NH2. Aqui eu não tenho carga nenhuma neste aminoácido. Mas aí eu posso fazer, dependendo do pH, por exemplo, isso daqui ele pode perder este hidrogênio, o ácido carboxílico, perde o hidrogênio, fica com carga negativa. Ou também pode acontecer do grupamento amina ganhar mais um hidrogênio e aí o nitrogênio ficar com essa carga positiva, tá? Então isso acontece nos aminoácidos. Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos fazer um experimento onde eu vou colocar esse aminoácido lá embaixo no Erlenmeyer e aí eu vou colocar na minha bureta um reagente básico, um hidróxido, uma base, tá? E aí ele vai reagindo. Antes da gente começar a nossa titulação aqui, eu vou mostrar para vocês essa tabela que eu vou utilizar alguns dados aqui no próximo slide. O que está mostrando essa tabela? Aqui na primeira coluna, então, eu tenho os aminoácidos. Na segunda coluna é a abreviação que a gente faz para esses aminoácidos. Então, você pode ter uma abreviação feita a partir de 3 letras ou uma letra só que vai representar esse aminoácido, tá? E aí eu tenho aqui um monte de valor. E esses valores são valores de pK. O que significam esses pKs, né? Geralmente aqui a gente chama esse aqui de pK1 e do ácido carboxílico, tá vendo aqui, ó? É o pK do ácido carboxílico e aqui seria o pK do NH3, que é o grupamento amina. A gente geralmente chama de pK1 e de pK2, né? Então, o que seriam esses valores de pK1 e pK2? Esses valores correspondem aos valores de pH onde o aminoácido funciona como um tampão durante a curva de titulação. Lembrando que tampão é quando você não tem uma grande variação de pH nessa faixa. Então, por exemplo, como é que funcionaria isso? Vou pegar aqui a alanina. Vamos supor, a alanina, o pK do ácido carboxílico dela é 2,34. E o pK para o grupamento amina é 9,69. Alguns aminoácidos, por terem o grupamento R ionizável, pode perder ou ganhar o H, né? Então também tem um valor de pK para o grupamento lateral. E essa última coluna aqui, que tem o PI, que a gente chama de ponto isoelétrico. O que é esse ponto isoelétrico? É o valor de pH no qual o aminoácido fica eletricamente neutro, ou seja, a carga positiva é igual à carga negativa, certo? Agora vamos mostrar então na prática como que ficaria a curva de titulação. O primeiro exemplo aqui eu trouxe a curva de titulação da glicina. Vou voltar aqui só para vocês poderem ver uns valores da glicina que vão aparecer então lá. Tem aqui, ó, acompanhem comigo no cursor. Glicina, então a glicina, o valor de pK para o ácido carboxílico é 2,34 e o valor de pK para o grupamento amina é 9,6. Então, ó, decorem esses números, certo? Vamos lá. Então, vamos entender, relembrar o experimento. Eu vou colocar, então, a solução, tenho glicina no meu Erlenmeyer, e aí eu vou colocar na minha bureta o hidróxido, que é esse aqui, ó, OH, representando aqui embaixo na curva, tá bom? Eu vou começar com um pH bem baixo, bem ácido.
que tá aqui, ó, esse eixo aqui, ó, do gráfico tá mostrando o pH. Então, eu tô começando com um pH bem ácido. No pH bem ácido, eu tenho bastante hidrogênio, bastante H+. Se eu tenho bastante H+, como é que a minha molécula de glicina estará lá, né, dentro do meu Erlenmeyer? Ela estará totalmente protonada. O que é isso? Significa que onde pode ter hidrogênio, que é o próton, né, que a gente fala, onde pode ter hidrogênio ligado, ele estará ligado. Então, aqui, ó, no ácido carboxílico eu tenho hidrogênio ligado e no grupamento amina eu tenho ele na forma de NH3, certo? Aí eu começo a adicionar a minha base e a base vai reagindo, o OH- vai reagindo com o H+. É uma reação de ácido-base. E o pH, obviamente, ele vai aumentando. Conforme o pH for aumentando, acompanhe aqui comigo no cursor, eu chego então no valor de 2,34. Lembra o que era 2,34? O valor de pK1 para o ácido carboxílico. Então, o que vai acontecer com a estrutura do aminoácido? Dá uma olhada aqui em cima. A glicina, que era assim, ela perde o hidrogênio do ácido carboxílico e fica dessa forma, certo? Aí, aqui também, inclusive, está mostrando a área de tampão em que o aminoácido fica. Aí eu continuo fazendo a minha titulação, vou adicionando mais base, o pH vai aumentando ainda mais até o próximo valor de 9,60. O valor de 9,60 era o pK2, era o pK agora do grupamento amina, lembram? Então, o que vai acontecer aqui? O aminoácido vai mudar mais uma vez de estrutura. O grupamento amina, que era NH3+, agora perde o hidrogênio e aí ele fica como NH2. Desse ponto, eu termino a minha titulação, não tem como eu titular mais, continuar, porque essa estrutura final aqui, ela não tem mais como perder hidrogênio, tá? E chamando a atenção para o ponto isoelétrico, que é 5,97, eu faço essa conta somando os dois valores de pK e dividindo por 2. E a estrutura que o aminoácido fica, né? Lembra que o ponto isoelétrico é onde a carga positiva é igual à carga negativa. Então, olha aqui, ó, eu tenho uma carga positiva aqui em cima, eu tenho uma carga negativa, uma para uma, então ele fica neutro. Eu trouxe mais 2 exemplos, mas esse aqui eu não vou falar tão detalhadamente assim, que é do glutamato e da histidina. O glutamato, o que tem de diferente nele é que, lembra, ele tem um ácido carboxílico presente também na cadeia lateral. Então, a curva de titulação dele, ele vai passar por 3 pontos. O primeiro ponto, que é o pK1, é do ácido carboxílico, da estrutura geralzona lá, do aminoácido. Então, ó, olha aqui em cima no cursor, ele perde esse hidrogênio daqui, ó, daqui para cá perdeu o hidrogênio. O segundo pK já é da cadeia lateral, ó, do R. Então, vai perder o hidrogênio do ácido carboxílico da cadeia lateral. Tinha hidrogênio aqui, não tem mais aqui. E aí, por fim, vem o pK2, que é o do agrupamento amina. Era NH3, perdeu esse hidrogênio para NH2, tá? Para calcular o ponto isoelétrico nesse caso, nós somamos os dois pontos mais próximos. E, finalmente, para falar aqui da histidina, a histidina, ela, na sua cadeia lateral, agora, então, ela possui um grupamento amina. Então, vamos lá. Também, que é um grupo ionizável também, né? Então, o ponto de titulação, tem 3 pontos específicos aqui na sua titulação. Começamos com pK1 de 1,82. Nesse pK1, perde o ácido carboxílico primeiro. Então, tá aqui, ó. Ele perdeu o hidrogênio. O segundo pK é o pK da cadeia lateral. Então, aqui a gente tem N, ó, tá vendo que ele tem esse hidrogênio, aí ele perde esse hidrogênio. Por fim, vem o pK2, que é do grupamento amina do esqueleto básico lá. Então, era NH3, mas virou NH2.
de novo aqui, para calcular o ponto isoelétrico, eu vou pegar os dois pontos mais próximos. Então, agora a gente vai um passo à frente, né? Que é entender o quê? Nós vimos até o momento qual é a estrutura básica, então, desse aminoácido, algumas funções que alguns aminoácidos têm aí. E agora o próximo passo é, lembra, ó, então nós temos aqui os aminoácidos, cada bolinha dessa, ela tem que se ligar para poder formar a proteína. Então, vamos dar uma olhada em como é que é essa ligação. Essa ligação que vai unir os aminoácidos, ela se chama ligação peptídica e ela é classificada como uma reação de condensação. Por quê? Porque a gente vai ver aqui que vai sair uma molécula de água, tá? Então, por exemplo, vamos dar uma olhada aqui. Então, do lado esquerdo aqui eu tenho um aminoácido que eu estou chamando de aminoácido 1, genérico, certo? Tem esse aminoácido 1, ele tem o grupamento amina dele e ele também tem o grupo, o ácido carboxílico aqui, tá? Então se aproxima um outro aminoácido que eu tô chamando de aminoácido 2 também, genérico aqui. E também, obviamente, ele tem o seu grupo amina com o seu grupo ácido carboxílico. A ligação peptídica, então, ela vai acontecer entre o grupo carboxílico de um aminoácido, aqui no caso do aminoácido 1, com o grupo amina do outro aminoácido, aqui no caso do aminoácido 2, certo? As cadeias laterais, então, elas não vão participar dessa ligação. Só o grupo ácido carboxílico de um com o grupo amina do outro. Então, nessa reação, como vocês podem ver aqui, sai essa molécula de água aqui, ó. O que não é água? Não é H2, ó. Então, aqui, ó, saem esses três átomos, formam a molécula de água, e aí o carbono, ele vai se ligar diretamente no nitrogênio. Então, tá aqui, ó, carbono ligado diretamente no nitrogênio, caracterizando, então, a ligação peptídica, certo? Bom, então aqui, como vocês podem imaginar, a história é essa mesmo. A cada aminoácido que eu tenho aqui, para juntar esses aminoácidos, cada um deles eu tenho que fazer uma ligação peptídica, certo? E para a gente terminar essa primeira parte, a gente vai falar então, quando você tem essa sequência de aminoácidos e você vai representar isso em algum documento, alguma coisa, o que a gente geralmente, como a gente geralmente representa, né? A gente representa com o grupo aminolivre para a esquerda, né? E o grupo carboxílico para a direita, o que está livre, né? O que não teve ligação, que tem uma hora que vai ter as duas pontas livres, tá? Isso é só uma forma de representar. E uma coisa interessante é que depois que esses aminoácidos, então, eles vão ser ligados por meio da ligação peptídica, a gente chama esses aminoácidos de resíduos. Então, aqui no caso, eu tenho resíduo 1, resíduo 2, resíduo 3 e resíduo 4, que nada mais é do que, né, seria igual a falar o aminoácido 1, o 2, o 3 e o 4, certo? E, para a gente terminar agora, eu quero dar uma atenção especial ao aminoácido cisteína. A cisteína, gente, ela possui um grupo sulfidrílico, que é esse daqui onde tem o enxofre. Quando uma cisteína encontra outra cisteína, acompanhem aqui no meu cursor, elas podem fazer uma ligação covalente que é forte, e essa ligação a gente chama de ponte de sulfeto. E qual que é a importância dessa ponte de sulfeto? Ela vai ajudar na estabilização da estrutura da proteína, que nós vamos ver na parte 2 do vídeo, tá ok? Então, muito obrigada até aqui e até daqui a pouco.